Olá, bem-vindos ao programa Entre Elas. Bom, hoje vamos falar sobre terapia familiar, considerando que um bom relacionamento com os nossos familiares é fator determinante para a nossa saúde mental e uma melhor qualidade de vida. Para isso, estamos recebendo duas convidadas bem especiais, a terapeuta Rosemarie Johan, a vereadora Gladys Frisso, e para apresentar comigo o programa, a jornalista Vânia Martins Peiorim. Estamos muito contentes, obrigada por terem aceito o convite para falar desse tema. Grata. Que bom. Para falar desse tema que acreditamos que seja tão importante, afinal, a relação com nossos familiares é também a base para nossas relações com as demais pessoas, né? Eu acredito que é um reflexo. E antes de começar a falar sobre o tema, vamos escutar um pouquinho da Rose. Como, Rose, tu chegou a ser uma terapeuta? Como tu descobriu que ser terapeuta era o seu propósito de vida? Conta um pouquinho da tua história pra gente. Opa, que bom poder falar sobre isso. Eu acredito que, às vezes, as mulheres precisam de alguns exemplos de outras mulheres, porque, no geral, nós conhecemos uma mulher, a nossa mãe, e nos identificamos com essa mulher e esquecemos que existem várias formas de ser mulher. Eu trabalhei durante 21 anos no Banco do Brasil e chegou um momento da minha vida que eu entendi que eu não estava mais contente com aquilo. Não me servia mais trabalhar no banco, embora eu gostasse do banco. O banco sempre foi muito importante para mim, me ajudou assim numa formação administrativa, numa formação de desenvolvimento humano. O banco oferece para gente, oferecia na minha época, né? Hoje eu não sei como é que está, cursos de desenvolvimento de pessoas. Então tudo isso foi me despertando para o que eu vim fazer realmente nesse mundo. Eu tenho uma história de ter perdido meu primeiro filho muito nova, então foi bastante difícil e isso tudo me levou a alguns questionamentos assim. Lá nos meus 28, 29 anos, que é quando todos nós passamos por um questionamento de vida, né? Quem sou eu? O que eu quero para minha vida? Para onde eu vou? Então, ao responder essas perguntas, a gente vai entendendo o que eu vim fazer aqui no mundo. E a partir disso, claro que sempre com um processo de terapia, né? Eu sou uma pessoa assim que eu acho que eu entendo que eu nasci para ser terapeuta, só demorei um pouco para descobrir. Porque eu pedi demissão do banco com 40 anos. Hoje eu tenho 61. Então, assim, faz 21 anos que eu estou trabalhando nesta área e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Poder seguir, assim, o meu coração, né? Poder trabalhar nisso que eu amo. E olha que exemplo, Rose, aos 40, quem tá nos 40, eu estou nos 40, né? Mas essa parte em que você acha que de repente não dá para refazer caminhos. Exatamente. Ou adotar novos. Sempre é tempo para a gente mudar, né? O Osho fala que até o nosso último suspiro nós podemos proporcionar mudanças na nossa vida. E nós, particularmente como seres humanos, mas também como mulheres, eu estava dizendo há pouco, nós somos as gestoras, né? Nós somos as mães do mundo. Então, nós educamos as nossas crianças, nós temos uma responsabilidade e nós temos uma força no mundo que nós mesmas desconhecemos. Então, poder descobrir essa nossa força e, principalmente, poder descobrir a nossa essência feminina é fundamental para que a gente tenha uma consciência plena, para que a gente tenha uma integridade em todos os sentidos, física, emocional, mental, espiritual, para que a gente possa ser quem a gente veio ser. E para não continuar se deixando levar, assim, por aquilo que a gente acha que os outros querem da gente. Né? A partir desse momento que tu, né, decidiu mudar de rumo, o que a família disse? Me chamaram de louca no primeiro momento. Né? A minha mãe, minha filha, tu tem certeza que é isso que tu tá fazendo? Porque naquela época, 21 anos atrás, né, o banco, ele sempre representou uma segurança financeira.
Enfim. Até o status, né? Status, exatamente. Ainda mais o Banco do Brasil, né? Isso, eu venho de uma família muito pobre. Eu comecei a trabalhar no banco com 19 anos. Foi um orgulho para minha família isso. Então, assim, eles ficaram com muito medo. Mas, hoje, olhando, eu não me arrependi nenhum momento. Sabe? Eu digo com toda certeza, assim, para vocês que nenhum momento eu me arrependi. Não que trabalhar naquilo não fosse uma coisa boa, mas fazer aquilo que a gente ama, fazer aquilo que a gente veio fazer, é a melhor coisa que tem. Porque isso nos faz feliz, isso nos faz bem. Conta pra nós como é que é teu trabalho, assim, trabalha com famílias, com mulheres, quando que as pessoas te procuram, qual que é o momento da vida que geralmente elas te procuram, fazer uma terapia? Eu percebo que as mulheres vêm me procurar nessa faixa etária, assim, dos 29, 30, até os 40 anos. É claro que tem mulheres também de 50 anos, né? Quando estão entrando na menopausa, quando começam a sentir que o corpo já não responde mais como antes. Mas, no geral, as pessoas vêm me buscar, e não é por acaso, né? Porque estão num momento de vida em que não sabem o que querem para a sua vida. Então, inconscientemente, elas vêm me buscar porque eu passei por todo esse processo de transformação. Então, eu vivi essa mudança na minha vida. Eu descobri o que eu vim fazer, descobri qual é o meu propósito de vida. Então, as pessoas me procuram, e não só as mulheres, os homens também. Eu não sei o que eu estou fazendo, eu não sei o que eu quero para minha vida, eu não sei o que eu vou fazer daqui para frente, eu não sei se eu quero ser mãe. Nossa, eu achei que era mais a juventude que tinha essas dúvidas. Não, os jovens ainda não têm consciência do que querem, eles vão, sabe? Vão, movidos pela família, movidos pela necessidade, movidos pelo desejo, muitas vezes, dos pais, não porque tu precisa ser médico, ou então porque tu tem que ser advogado, ou então porque tu tem que ir para a área da política. Ou é pela sociedade que cobra eles. Exatamente. Então, eles vão muito mais por esse impulso, por aquilo que eles entendem que está sendo exigido deles, do que pela própria necessidade de alma. Porque essa necessidade, ela precisa ser despertada. E isso vem a partir de todo um respeito dentro do sistema familiar. A partir de um olhar para essa criança, para esse jovem. E hoje está faltando muito esse olhar. Os pais não sabem o que os filhos querem. Os pais não sabem quais são os dons e a vocação dessa criança, porque não são vistos. Os pais perguntam? Exatamente, não perguntam. Ou então podem até perguntar, mas uma criança ainda não sabe responder uma coisa dessas. A criança, ela nasce com um potencial impressionante, um potencial de aprendizagem, um potencial de inteligência, mas se ela não é cobrada, se ela não é exigida, se ela não é chamada para a responsabilidade, ela não vai aprender, ela não vai saber. Se não são dados os limites adequados para essa criança, ela não vai saber quais são os limites dela. E eu escuto muito isso, gente. Eu não tenho limites, eu não sei o que eu posso. Ontem à noite ainda, eu faço atendimentos online, psicoterapia online, estava atendendo uma pessoa na Austrália, né? E eu escutei isso. Eu não tenho limites. Eu disse, mas se tu não tem limites, como é que tu vai te relacionar com as pessoas? Eu acredito que eu tenho que dar, que eu tenho que ajudar. A gente ajuda, sim, mas para quem pede ajuda. Aliás, essa é uma lei, uma ordem do amor, né, das constelações familiares. Eu só ajudo quem pede ajuda. Porque quando eu estou ajudando uma pessoa sem que ela peça, eu estou dizendo para essa pessoa, você não é capaz. Invadindo o território dela. Ela pode interpretar assim. Com certeza. Ela não só vai interpretar, como ela vai se sentir incapaz de cuidar de si, incapaz
de tomarem uma iniciativa, de fazer alguma coisa. Então, existe uma diferença, assim, entre eu dar e a outra pessoa receber o que eu estou dando, ou eu dar e a pessoa tomar aquilo que está sendo dado, né? Porque algumas pessoas só recebem e não dão valor nenhum. Quantas vezes, hoje em dia eu não sei se isso acontece, mas quantas vezes tu dá pão para alguém, de esmola, por exemplo, hoje não tem mais isso, né? Mas antigamente tinha. E dali a pouco a gente olhava assim lá na esquina, estava tudo no lixo aquele pão que tu deu. Quer dizer, as pessoas não estão dando valor para aquilo que recebem, porque as pessoas que esmolam, muitas vezes, não se sentem capazes de fazer algo porque elas estão desacreditadas, em primeiro lugar, de si mesmas. E porque talvez, não estou generalizando, né, mas talvez não tiveram, assim, aquela coisa, vamos lá, eu confio em ti, vamos lá, tu precisa estudar, vamos lá, eu quero saber das tuas notas, vamos lá, como é que está o tema? Tá tudo certo? O que você fez hoje na escola? Como é que foi o seu dia? Como é que está a sua relação com os seus colegas? O que a professora trouxe de novo? O que te motivou hoje a olhar? O que tu quer saber mais? No que eu posso te ajudar? O que tu gostaria de desenvolver? E assim tu vai descobrindo os potenciais do teu filho. Rosmarie, mas nesse caso tem que ser verdadeiro, né? Porque às vezes não pode ser só protocolar, uma pergunta protocolar, porque a criança, ela age por estímulos, como Vygotsky sempre explica em suas teorias, mas esses estímulos têm de ser verdadeiros. Claro. Não só para fazer de conta que é pai, ou fazer de conta que é mãe, ou fazer de conta que é responsável. A criança tem que sentir o afeto, tem que sentir esse interesse. Por isso que precisa se construir o vínculo com o filho, né? Precisa se construir essa relação com o filho. O filho precisa aprender a confiar que se eu precisar da minha mãe, se eu precisar do meu pai, eu vou tê-los. Mas eu vou tê-los por inteiro. Não só em partes, ou não só para aparentar. Porque pode ser que, às vezes, a gente queira aparentar, eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, mas eu só estou dando coisas para o meu filho. Eu não paro para brincar, ou se eu paro é uma coisa, como tu falou, protocolar, assim, não, mas eu tenho que brincar com meu filho. Então eu vou brincar. Filho, o que tu quer brincar? Porque a mamãe tá aqui, só que a mamãe tá super preocupada, tá agitada, tá ansiosa e não tem a entrega para essa criança, né? Não tem esse interesse inato, assim, essa coisa de eu confio em ti. E essa relação, o vínculo, a Rosi estava nos falando antes, que ela trabalha muito com esse vínculo. E é sistêmico isso, né? Essa proximidade que envolve o indivíduo, mas também toda a família toda. Sim. Se uma pecinha dessa não tiver engrenada, tu já vai ter uma fissura aí. Porque a cura se dá no amor da relação. Ninguém cura ninguém e ninguém se cura sozinho. A cura acontece na relação de amor. Roberto Crema fala isso. Legal, só vamos interromper um pouquinho, porque já está encerrando o tempo do nosso primeiro bloco, mas daqui a pouquinho nós continuamos esse papo. Você que está nos assistindo, fique com a gente, nós voltamos bem rapidinho. Até mais. Você já parou para pensar que a Câmara é o espaço mais democrático da cidade? São diferentes partidos e pensamentos, muitas ideias. E a população pode discutir assuntos de seu interesse sem falar nas audiências públicas, que são um espaço para a população se manifestar. Aqui, quem soma e faz acontecer é a comunidade. Estamos de volta com o programa Entre Elas, hoje falando sobre terapias familiares. E no bloco anterior, a Rosi comentou sobre constelações familiares. Bom, a gente escuta falar um pouco sobre isso, a gente sabe que é uma forma de terapia também,
Porque quando nós vemos ao mundo, a gente não vem só com um patrimônio genético, a gente também vem com sistemas de crença, com comportamentos que herdamos também. E eu queria que você explicasse um pouco para nós como é essa terapia de constelação familiar, como ela é trabalhada com o indivíduo. As constelações familiares, elas são consideradas uma forma de diagnóstico terapêutico, né? Uma terapia que vai elucidar o que aconteceu no sistema familiar que está gerando nessas gerações, na geração atual, problemas. Foi desenvolvida por um alemão chamado Bert Hellinger, e que foi fazendo toda uma observação, né, em vários grupos familiares, em algumas tribos na África, porque ele era um seminarista durante um certo tempo, ele foi também terapeuta. Então, assim, a partir dessa observação fenomenológica, ele foi identificando uma série de contextos dentro do sistema familiar. E aí ele desenvolveu as leis e as ordens do amor, que são, num primeiro momento, 3. O pertencimento, quer dizer, toda a pessoa tem o direito de se sentir pertencente à família. Então, nisso, a gente precisa ter um cuidado para não excluir ninguém. Por exemplo, uma mulher que abortou um bebê, ela foi ou não foi mãe enquanto ela estava grávida? Esse filho faz parte ou não faz parte do sistema familiar? Eu não sou ex-mãe, não é verdade? Então, assim, todas as crianças mortas dentro de um sistema familiar precisam ser incluídas. Quando acontece uma exclusão, isso vai gerar doença numa próxima geração, numa segunda, numa terceira geração. Os assassinos, as vítimas, precisam ser incluídas no sistema familiar. E isso precisa ser entendido, isso precisa ser olhado, porque isso também vai gerar doença dentro dessa família nas próximas gerações. Como se eu não pudesse anulá-los. Anular. É porque quando a gente exclui, a gente está... existe um conflito. Quando tem uma exclusão, geralmente tem um conflito, tem medos, tem insegurança, tem problemas. E essa exclusão adoece as pessoas. Por exemplo, quando acontece um assassinato dentro de um sistema familiar, se sabe, a partir da fenomenologia, que podem acontecer esquizofrenia nas gerações seguintes. Então, assim, todos nós temos o direito a pertencer, e esse trabalho vai aparecer numa constelação, porque quando nós estamos fazendo uma constelação, nós estamos trabalhando com o campo. O campo é um termo desenvolvido por um biólogo chamado Rupert Sheldrake, e ele fala dos campos morfogenéticos, e o sistema familiar também tem um campo de energia, um campo de funcionamento. Como, por exemplo, as pombas, elas têm uma forma de funcionar em todo o mundo. As raízes das araucárias funcionam da mesma forma em todo o mundo. Os gatos têm um jeito de funcionarem, os cachorros têm o seu jeito. Isso tem a ver com esse campo, e cada sistema familiar tem o seu campo. Quando nós estamos vivenciando uma constelação familiar, esse campo emerge. De que forma? Através de âncoras que são utilizadas para identificar. Sejam pessoas que vão representar esses integrantes familiares. Por exemplo, eu quero representar a minha família. Então, eu vou colocar uma pessoa que me represente, vou colocar alguém que represente minha mãe, alguém que represente meu pai, alguém que represente todos os meus irmãos. E aí a gente vai vendo a dinâmica desse movimento dentro desse sistema, né? Dentro desse círculo. Aí a gente vai vendo o que cada um sente, como cada um reage, como é que funciona o olhar dentro desse contexto. E aí, claro, a partir de todo um estudo, a gente vai conseguindo identificar quais são os problemas
dentro desse sistema. E a gente pode dizer então, que a cada geração a gente tem uma oportunidade de cura. Temos uma oportunidade de cura. Disso que passou. Exatamente, porque quando a gente cura aquilo que passou, a gente também está curando o presente e a gente está curando o futuro. Porque quando eu identifico uma exclusão que gerou uma doença, eu estou trabalhando para que os meus netos não tenham esse problema, né, na vida deles. Quando eu estou trabalhando a lei, por exemplo, da compensação, né, que é o equilíbrio entre o dar e o receber, que eu falei ali antes, que nós temos que cuidar para não dar mais, porque quem recebe mais se sente devedor e vai embora. Geralmente a pessoa que dá demais é abandonada. Então precisa haver uma troca equilibrada. E isso é muito importante na relação do casal, é muito importante na relação com os filhos. Os pais hoje querem dar demais para os filhos. E os filhos não sabem o que fazer com tudo isso. Aí fogem. Querem ir embora. Eles não sabem como lidar com tudo aquilo. Não sabem como lidar porque eles recebem demais. Quando alguém recebe demais, se sente incapaz. Ou oprimido também, ou talvez? Ou oprimido, ou sufocado. Exatamente. Aí tem várias situações diferentes. E essa pessoa não tem o impulso da busca, não tem o impulso de sentir a necessidade. Eu acho que às vezes por isso que a gente aprende que é nas coisas mais simples que a vida se manifesta, né? E nas dificuldades, E nas dificuldades, mas às vezes a gente não dá valor ao simples, ao pequeno. A gente sempre acha que tem que ter coisas grandiosas. E às vezes o amor que é singelo, que é simples, basta, né? Que a gente complica, né? Nós temos somos proficientes nisso. E aproveito que até a vereadora Gladys passou recentemente com problemas de doença na família. Isso também você enxerga o impacto na constelação? Existem Esse doenças. É um mapa, eu posso dizer assim, ele é escrito, desculpa a ignorância, mas assim, tu enquanto terapeuta constrói isso, está escrito ou fica só na palavra? A gente constrói de diferentes formas, né? O nosso corpo, por exemplo, no nosso processo de desenvolvimento, de crescimento, a gente vai assumindo posturas corporais. A gente vai desenvolvendo couraças musculares, tissulares, da nossa pele, o nosso sangue. Então, assim, nós temos corpos diferentes, nós temos bloqueios, né? Existem 7 segmentos no nosso corpo de encoraçamento. Então, o primeiro segmento abrange essa região dos olhos, do cérebro, dos ouvidos. O segundo segmento, a boca e toda essa parte relacionada a ela. Daí tem o pescoço, o terceiro segmento. O quarto segmento é o peito, os braços, as mãos, o coração. O quinto segmento, diafragma. Depois o sexto, essa parte mais dos órgãos, das vísceras. E o sétimo, as pernas, os genitais. Então, assim, nós vamos desenvolvendo essas couraças de acordo com aquilo que nós vivemos dentro do nosso ambiente. O nosso primeiro ambiente é a relação mãe e filho, ou aquele que substitui a mãe, porque às vezes a mãe morre no parto, ou a mãe precisa voltar a trabalhar, alguém vai cuidar dessa criança. É muito importante quem cuida dessa criança. Nós mães, muitas vezes, em função da nossa necessidade de reconhecimento no trabalho, esquecemos dessa importância de quem está cuidando dos nossos filhos. Então, a gente precisa lembrar que quem está envolvido com essa criança está influenciando essa criança inconscientemente também, não só conscientemente. E ninguém substitui uma mãe, por melhor que seja. Então, esse olhar é fundamental. E a gente até comentava antes do Sagrado Feminino, que é outro termo também que as pessoas não conhecem, né? A gente estava vereadora comentando disso, que
é a mulher estar atenta aos ciclos, né? A sua natureza. E é o trabalho da mulher estar bem, porque a mulher tem vários papéis. Então, para a mulher estar bem consigo, consciente consigo, para poder lidar com a cobrança que ela tem com ela, né? Não só da sociedade, mas dela mesma, porque a mulher é cheia de papéis, ela se cobra muito para cumprir esses papéis também. E o que é o sagrado feminino, né? Esse termo que também é relativamente novo. Então, nós teríamos uma semana. Teríamos que ter uma semana de tempo para poder ter uma noção do que é isso, mas o que é feminino em nós? Nós, mulheres, temos o nosso feminino, digamos assim, se a gente fosse fazer uma conta, né? Nós, mulheres, teríamos 51% de feminino, 49% de masculino. Os homens têm 51% de masculino, 49% de feminino. É um número grotesco, assim, mas só para a gente entender um pouquinho, né? E, atualmente, nós, mulheres, com a nossa busca por validação, que isso é um contexto cultural, é um contexto social, que tem a ver com o patriarcalismo, né? Que tem a ver com toda uma história da mulher, uma história da nossa civilização. Nós temos uma necessidade muito grande de sermos aprovadas, de sermos reconhecidas. Ainda hoje as mulheres ganham menos que os homens, é comprovado pelas estatísticas. Então nós temos uma necessidade de mostrar que nós somos capazes. Só que com essa necessidade de mostrar que nós somos capazes, nós esquecemos a nossa essência. Nós acabamos nos tornando muito masculinas. E, inclusive, nós esquecemos da nossa relação com as mulheres e, antes de tudo, conosco. Nós, ao invés de nos aliarmos como mulheres, porque nós somos muito fortes, nós somos muito poderosas quando nós estamos juntas, quando nós nos respeitamos, quando nós reconhecemos o potencial de cada uma, quando a gente consegue identificar que a Cristiane é a Cris, que tem o potencial dela, que tem as características dela, que tem esse trabalho que eu não vou fazer, porque eu sou a Rosemaria, eu tenho as minhas características, eu tenho o meu potencial. Cada uma de vocês tem as suas qualidades, os seus dons, a sua vocação. Então, assim, cada uma é única, a gente não precisa competir. E nós acabamos competindo, correndo, indo atrás e esquecendo. Inclusive, hoje, as mulheres não querem mais menstruar. E menstruar faz parte da nossa natureza. São os nossos ciclos. Nós somos movidas por isso. E aí, a gente tem doenças, né, que nem a endometriose, que é uma doença resultante de uma culpa muito grande em relação ao ser mulher, ao tipo de mulher que eu sou, ao tipo de mulher que eu quero ser. Até acaba não vivendo. A gente vive para o outro. É que a mulher não se apropria dela, das qualidades dela, dos defeitos dela. Tu sabe que essa perspectiva da sororidade que tu tá dizendo, né, Rosi, que é essa parceria, a gente vê muito na bancada feminina aqui da Câmara Municipal. Agora até, inclusive, tem uma campanha que tá andando, né, que até o programa anterior era sobre ela, Nossas Vidas Importam. E as nossas 4 vereadoras, vereadora Gladys Frisso, Tatiane Frisso, Paula Iores e Denise Pessoa, que é a procuradora, estão tão engajadas que parece que é uma simbiose. Assim, uma é parceira da outra nessa campanha, numa luta por mulheres. E é um ótimo exemplo, né? Mas, infelizmente, nós vamos encerrar esse bloco. Passou voando. Então, você que está em casa, fique com nós, que logo mais nós voltamos para falar mais sobre terapias familiares. Mas nem adianta ajudar se tem tantos na rua. Governo, eles que Não sei se eu confio nesse tipo de instituição. tanta desgraça por todos os lados. Não vem com culpa que não é minha. Mas será que o trabalho deles é sério? Eu não sei como ajudar. A Associação Criança Feliz atende a centenas de crianças todos os dias. Por isso, depende de doações contínuas. As crianças precisam da sua ajuda. Apadrinhe, doe. Menos uma criança na rua
é mais uma criança feliz. Não sabia que era tão fácil ajudar. Só quero ver o sorriso nessas crianças. Que essa entidade possa ajudar cada vez mais. Ajude, faça a sua parte. Menos é mais. Voltamos com o programa Entre Elas e vamos agora para uma leitura. Como todos os programas, nós trazemos uma artista mulher. Hoje é a escritora Rosiana Murray e o poema é do livro Jardins, que a Vânia vai ler para nós agora. Esse livro é muito bonito, né? É um livro quase que um livro presente. Os textos são da Rosiana Murray, mas a ilustração é do Roger Mello. Então a gente incluiu hoje um ilustrador homem, até porque a vida é híbrida, né? Todos somos um tanto femininos e um tanto masculinos dentro de nós. E eu escolhi um texto que talvez faça uma conexão com o tema de hoje das terapias familiares. Para que o dia seja todo de estrelas e magia, estranhas flores ao pé da estrada. Flores alimentam sonhos, dão de comer aos olhos, arrumam e desarrumam formas e cores. Esse é um dos textos de Jardins e eu quero, logicamente, mostrar para vocês as ilustrações. Acho que o Celso está aqui, não sei se o Celso prefere. Celso, aqui são flores vivas, em forma de lagartinhas aqui. É todo um design, claro, que provavelmente tenha sido combinado entre escritora e ilustrador. E flores nos ajudam. Hoje a vereadora Gladys afirmou uma coisa tão linda durante um dos eventos, então, da campanha que eu falei anterior no bloco, que nossas vidas importam. E ela falou o seguinte, que a gente, enquanto mulher, gosta de ganhar flores, mas a gente trocaria flores por respeito. E eu acho que é esse respeito que as nossas mulheres da bancada feminina estão tendo nessa campanha, numa parceria, numa perspectiva de sororidade, de irmandade, estar juntas. Não é isso que está acontecendo, vereadora Gladys? É isso aí, Vânia. Mas primeiro eu queria dizer assim que quando tu lês uma poesia, a tua voz é completa, tudo. Né? É uma voz gostosa, não é? Né? Talvez tenha entrega. Maravilhosa. Bem, então dizer assim que realmente nós, as 4 vereadoras, a gente fez essa gravação com muito carinho e pensando nas mulheres. Tanto que, estava te dizendo, né, que na hora que foram colocados os VTs, alguns vereadores, colegas nossos, achavam que as histórias que nós estávamos interpretando eram a que nós tivéssemos vivido. Não, aí nós tivemos que explicar que não, que nós tentamos representar, então, o que algumas mulheres caxienses viveram, inclusive no início desse ano, né? Então a gente realmente está sincronizada nessa campanha, porque as estatísticas estão aí, né? E o que importa, o que a gente quer passar também é para que os homens, os machos, né? Os maridos, os namorados, ou a família em si, doutora, comecem a criar dentro de casa mesmo, a avisar os filhos de como se porta. Não existe mais machismo. A mulher e o homem são iguais. Cada um tem o seu lugar. Exatamente. Então, assim, ó, é preciso, né, Vânia, que se comece a pensar diferente. Que próprios homens ensinem seus filhos e eles mesmos respeitem as mulheres. Claro, né? Que vereadora Gladys, é interessante isso que está falando, porque a gente tem direitos iguais, mas cada um tem sua especificidade. E respeitar essa diferença, talvez dentro das terapias familiares, esse respeito às diferenças precisa estar presente. Sim. Precisa, com certeza. E são muitas, a senhora falava, doutora, das diferenças que as mulheres têm, inclusive de salário com os homens. Está acontecendo na França, né,
aquele campeonato de futebol feminino. E a gente ouve muito, as mulheres jogam como os homens, elas não recebem como os homens, os jogadores homens viajam em primeira classe e elas têm que viajar na classe econômica. Quando elas têm recursos. Então é gritante essa diferença e triste. Então, como que nós, mulheres, o que é que nós vamos fazer, né, para poder, não sei se a palavra seria nos empoderarmos, né, mas para tomarmos consciência do nosso valor e de como trabalhar isso na nossa parceria com os homens. E isso começa na educação dos nossos filhos, porque nós, mulheres, ainda educamos os nossos filhos diferentes das filhas. Isso mesmo. Então, isso começa desde a concepção, enquanto a criança já está dentro da barriga, sabe? Vai ser um filho homem, aí a família já se prepara. Eu sei porque eu vou ser vó agora e a gente estava numa expectativa assim, vai ser menino, vai ser menina. Menina, daí tem um olhar, vai ser a menina. Esse menino vai ter esse outro olhar. E nós temos que começar a mudar isso, né? A gente precisa começar a educar as crianças. Claro que respeitando as diferenças, existe diferença entre homem e mulher. Um homem nunca vai saber ser uma mulher. A mulher não é homem. E isso nós temos que ter uma clareza muito importante, porque eu, como mulher, tenho meus potenciais e o homem tem os seus. Então, assim, como que a gente vai cuidar disso dentro da nossa família? Como que a gente vai respeitar esse contexto? E isso vem... essa questão, assim, você falou há pouco no trauma familiar, né? Nas tragédias familiares. Pois é, como é que leva essa tragédia que acontece hoje... Ela vai de geração em geração? É isso que a senhora quis dizer? Se não for tomado consciência, sim. Até eu citei como exemplo, né, terapeuta, a minha mãe teve um bebê, durou um dia, nasceu, né, e depois disso, claro que você separa, é uma relação de separação daquilo, inclusive, que tu tinha de sonhos para com aquela criança, não é simplesmente só... Ele nasceu, ficou 9 meses lá com a minha mãe, né, na barriga, nasceu e todos aqueles sonhos que estavam, aquelas memórias, aquelas esperanças se cortaram, porque ele faleceu, ele morreu, o bebê. E a minha mãe, tanto que acho que aquilo ficou mesmo como um trauma, que ela diz, assim, hoje quando eu vejo mulher grávida, quando eu vejo, né, alguém gestante, chega a me dar um calafrio, porque também os próximos partos, meu e do meu irmão, foram difíceis para ela. Eu nasci de 8 meses, quase morri, e o meu irmão, aos 7 meses, a minha mãe teve que ficar só de cama. Ela perdeu as pernas, então foram partos difíceis para ela. E automaticamente vai repercutir. E naturalmente que acho que vem repercutir em mim, na relação do meu irmão. É isso nessa constelação? Exatamente. Então, assim, quantos filhos a tua mãe tem? Ela tem 3. Isso. Um que faleceu e 2 que estão vivos. Exatamente. Ela tem 3 filhos. Então, assim, que a gente possa, como mãe, incluir os nossos bebês. Quando nos perguntam, às vezes tem mulheres que o primeiro filho fica vivo, o primeiro filho vivo é a 3ª gestação dessa mulher. Então, assim, ela já teve 2 filhos que morreram, 2 abortos, né, ou que nasceram e morreram, e aí o 3º filho só que vive. Mas ela teve 3 filhos. Então, da gente poder fazer essa inclusão e essa questão da perda de um filho, quando uma mulher perde um filho, ela fica traumatizada. E esse trauma precisa ser trabalhado. E é um luto que muitas vezes não é respeitado, não é reconhecido. Uma mulher que tem um aborto, não é reconhecido o luto desse aborto. É se tratado de uma forma assim medíocre. E essa mulher sofre muito e ela vai projetar essa dificuldade, esse luto, esse medo de perder mais um filho na criança que vem depois.
Então, por isso que é muito importante quando uma mulher perde um bebê, que isso seja trabalhado, que seja feito o luto dessa perda, que essa criança faça parte da família, desse sistema, que seja lembrada, que seja incluída, né? E nós temos vários tipos de tragédia. Às vezes os abusos, eles acontecem de geração em geração. Então, assim, o avô abusou a mãe, e daí essa mãe escolhe um marido inconscientemente que vai abusar da filha, e aí essa filha escolhe um marido que vai abusar dela, que vai abusar do neto. Então, enquanto não se toma consciência dessa dinâmica familiar e não se trabalha isso... Não se reconhece isso. Não se reconhece, não se traz à luz, né? Não se traz à tona. Porque às vezes está no inconsciente, né, doutora? Isso está no inconsciente familiar, não só no inconsciente individual, mas existe o inconsciente familiar, e aí a gente consegue tratar, a gente consegue limpar, trabalhar. É como se fosse mexer na ferida, né? Mexer pra depois para curar ela. Exatamente. É que é mais fácil cobrir, né? Isso. É mais prático. No sentido superficial da coisa, né? Num primeiro momento, No primeiro né? momento, Porque mas olha o que vem tem depois. consequências, né? É uma ilusão. É uma ilusão. Não adianta botar a sujeira embaixo do tapete. E a vereadora... Ela vai aparecer. É isso. E a vereadora Gladys até comentou do respeito. Eu acho que também é legal falar do respeito entre o casal. Porque a gente sabe que um casal, um homem e uma mulher, quando se juntam, eles vêm de duas criações diferentes. Isso. De dois mundos. E cada um tem seu mundo interior. E, às vezes, o que acontece? Muito conflito. Isso, porque que bom. Cada um tem uma carga, né? Uma bagagem. Exato. E quando entre as duas, dá um conflito, né? Acho que é importante falar um pouquinho que acho que o respeito é o norteador por um relacionamento feliz. Verdade, que bom que tu trouxe isso. Isso é muito importante. A minha família, por exemplo, é de cultura alemã. E aí eu caso, só um exemplo, né? Eu caso com uma pessoa de cultura italiana, onde existem muitas diferenças, até na própria alimentação, né? Até no jeito de lidar com a comida, muitas vezes no jeito de cozinhar. Ou então eu sou vegetariana e caso com um homem que... Adora carne. Adora carnes, churrasco, né? Como é que a gente vai lidar com essas diferenças? O casamento, ele é o resultado da união do eu e o tu. Então, assim, o eu e o tu se reúnem e gera um nós, uma interseção dessa relação. Só que esse nós, ele é influenciado pelas coisas do eu e pelas coisas do tu. Então, se o eu e o tu estão com problemas com a sua criança ferida, com as suas questões familiares, isso vai atrapalhar muito esse nós. Então, é muito importante que o casal tenha essa noção, né? Que o casal busque o autoconhecimento, que o casal dialogue sobre isso de uma forma respeitosa. Tem noras que não aceitam a sogra. O que está acontecendo? Eu estou excluindo a sogra, eu estou excluindo algo do meu parceiro nesse meu novo sistema familiar. Já começou mal, já começou com uma exclusão. A minha mãe diz, a gente não casa com a pessoa, a gente casa com toda a família dela. Isso mesmo. Porque junto com a pessoa vem a família dela também. São pessoas que a gente também vai ter na nossa convivência. E é muito importante esse respeito de entender as diferenças de cada um. Eu posso gostar de alguém que seja carnívoro. Qual que é o problema? Só porque eu sou vegetariana, eu vou desrespeitar a pessoa? Né? São culturas, são sistemas, são consciências. Mas e daí? A gente não pode se amar? O respeito é a base de tudo. Rosi, só para quem está em casa entender... A gente, lógico, não vai ter uma família ideal perfeitinha. Todos esses problemas, tudo isso que a gente está falando é da vida. Não existe família perfeita. Existem famílias mais funcionais e famílias menos funcionais. E a questão da estruturação dela hoje também é bem eclética. Não no sentido só tradicional, como tem de todos os perfis. Famílias que pai e mãe são homens, pai e mãe são mulheres. A gente já sabe que está se criando uma nova configuração de família que não é só o tradicional como a gente já conhece. Eu acho que isso é tema para um outro programa, porque infelizmente o de hoje já esgotou o tempo.
Infelizmente, porque está maravilhoso o assunto, né? A gente agradece muito a participação da Rose, que esteve com nós hoje, a vereadora Gladys, Vânia, pelo texto, para apresentar junto com a gente. E você que está nos assistindo, se tiver alguma dúvida, o contato é 3066-3872, de estar à disposição, e agradece muito essa audiência e conta com você para os próximos programas. Um abraço e até mais.